Saiba que não são apenas as estatais que estão tendo resultados ruins, não. No terceiro trimestre de 2025, cerca de 37% das empresas privadas que encerraram a recuperação judicial acabaram falindo, segundo o levantamento feito pelo monitor RGF. Isso representa uma alta significativa em relação a 2024, quando a taxa era de aproximadamente 11%. Nós estamos com o Dr. Charles Nasrallah, que é especialista em direito empresarial e recuperação judicial. Vou recebê-lo aqui no telão para dar as boas-vindas e agradecer a ele a presença aqui no Jornal da Oeste, segunda edição. Boa tarde, doutor. Seja muito bem-vindo. Obrigado por nos atender. Boa tarde, é uma satisfação estar aqui com vocês. É importante a gente falar sobre esse assunto porque nós trouxemos aqui dados muito preocupantes, especialmente quando a gente pensa que este é o final do ano, final de um ciclo, quando as empresas já estão projetando ali os seus trabalhos, até mesmo os seus lucros também, né, que podem ser aferidos no ano seguinte, e a gente traz essa notícia triste aí de recuperação judicial, de empresas falindo. Mas eu acho que é importante o senhor explicar o que é a recuperação judicial, se existe uma diferença em relação à questão da falência. Eu quero ouvir o senhor. Bom, perfeito. A recuperação judicial ela é um procedimento que antecede a falência, na verdade, né? Porque quando a empresa tem dívidas em estado de insolvência, ela pode pleitear na justiça uma proteção para que a justiça determine aí uma trava nas execuções que ela vem sofrendo de vários credores e dê tempo e forma para ela se reestruturar e renegociar essas dívidas e pagar essas dívidas, né? Então, a figura da recuperação judicial é essa. A figura da falência, como no caso aí que foi apontado, então, diversas recuperações judiciais que acabaram virando falência. A recuperação judicial, ela tem que ser a empresa obrigatoriamente tem que apresentar um plano de recuperação que vai ser votado pelos credores e uma vez aprovado ele tem que ser cumprido. Se não for cumprido, aí o juiz da causa ele pode convolar ou converter a recuperação em falência. A falência nada mais é do que a liquidação da empresa, né? Então vai haver lá o lacramento da empresa, entra um administrador judicial que vai arrecadar todos os bens. E aí vai leiloar os bens por execução forçada e pagar o máximo de credores possíveis com a arrecadação desses bens, né? Vou trazer aqui para a nossa conversa Jorge Serrão para fazer a próxima pergunta para o senhor. Diga, Serrão. Doutor Charles, essa situação realmente é gravíssima. A gente sabe que recuperações judiciais acabam gerando um efeito cascata na economia, porque aqueles empresários que forneceram produtos e serviços deixam de receber e se a empresa quebra, aí danou-se, né? Mesmo tendo ali a prioridade para o recebimento dos recursos. Qual é a situação hoje das recuperações judiciais no Brasil? Quais delas realmente são de empresas que não conseguem sobreviver por vários motivos ou quais são aquelas situações de esperteza em que muita gente deixa estourar o endividamento e depois acaba dando o chamado calote? Qual é a real dessa recuperação judicial? Obviamente, acho que em qualquer mercado existem pessoas mal intencionadas, né, que utilizam aí um mecanismo bom para as empresas, um mecanismo bom até para credores, né, porque, como você bem disse, né, se a empresa quebra, muito poucos credores aí, dependendo da ordem de preferência, acabam recebendo alguma coisa. E tem empresas que não têm nem bens, né? Estou vendo aí, por exemplo, empresas aéreas, né? Sequer elas não são nem donas dos próprios aviões, né? Então elas acabam fazendo contratos de leasing. Então, no caso de falência de uma empresa dessa, ela vai ter pouquíssimos bens aí para arcar com o tamanho da dívida que elas têm, né? Então a recuperação ela é um instituto muito bom, bem positivo. Foi uma lei baseada na legislação americana que passou aqui em 2005 no nosso país. É uma lei muito boa, mas obviamente que existem pessoas que utilizam essa lei e esse procedimento para se beneficiar de alguma forma, ganhar algum fôlego, tentar liquidar patrimônio, né? E o bom é que a justiça de 2005 para cá, ela passou a ter uma atuação muito forte e muito especializada em processos de recuperação judicial e de falência.
Então foram instituídas câmaras e varas especializadas em diversas comarcas, começou por São Paulo, né? E hoje em dia, os juízes que são especializados nesse tipo de procedimento e também profissionais como administradores judiciais especializados, o Ministério Público, todos acompanhando o processo, e tem se evitado cada vez mais casos de fraude ou casos de utilização inidônea desse procedimento, né? Mas, obviamente, que isso existe assim, como em qualquer mercado, isso possivelmente existe também, não é exclusivo nosso, mas eu vejo que, em sua grande maioria, as empresas que buscam o Instituto da Recuperação Judicial, de fato, querem se recuperar e pagar o passivo, né? E evitar aí a falência. É o que todo empresário espera quando chega nesse ponto. A recuperação judicial é um processo traumático, é muito difícil para o empresário, mas, de fato, ele quando se socorre desse instituto, acaba sendo o último suspiro dele antes de virar uma falência mesmo, né? Nós estamos conversando com o especialista em Direito Empresarial e Recuperação Judicial, Charles Nasrallah, aqui no Jornal da Oeste, segunda edição. Deixe-me abrir também espaço para pergunta da nossa audiência. O Moacir escreveu aqui no nosso chat o seguinte: milhares de empresas fechando em todo o Brasil e um monte indo embora para o Paraguai. Ele faz menção ao que tem ocorrido de fato, não é, doutor? Muitas empresas brasileiras migrando as suas operações para o Paraguai devido ao ambiente tributário mais favorável, energia barata, mão de obra acessível, não é isso? Exatamente. Nós estamos hoje exportando especialistas para fora, né? Então, um país que tem a dimensão do Brasil, com tantas empresas e serviços sendo migrados efetivamente para mercados mais favoráveis, como é o caso do Paraguai, né? Isso tem acontecido já de mais de 10 anos para cá, né? O Paraguai hoje é uma jurisdição mais segura para os empresários, com menos custo, ao passo que aqui no Brasil nós temos aí diversas incertezas políticas e jurídicas de fato, né, que acabam deixando o empresário em uma situação de desalento completo, né? Então, as que têm condições, que acabam conseguindo sair do Brasil para outros lugares, né? Principalmente indústrias, né? Eu vejo que a indústria no Brasil, ela nunca se recuperou, porque é a que mais sofre, né? Desde as políticas de abrir o mercado para operadores externos que acabam trazendo produtos manufaturados muito mais baratos do que o que a gente consegue produzir no Brasil, justamente pelo custo de tributo, mão de obra e, enfim, diversas outras. Os juros agora, como nós estamos vendo aí, está 15% ao ano, então o dinheiro para alavancagem está muito caro. Ao passo que no Paraguai e outras jurisdições aqui na América Latina mesmo, isso é remediado pelo governo, né? Então eles estão buscando atrair investimentos externos, e ao passo que nós estamos expulsando aqui os nossos empresários para outros países, né? O Jorge Serrão tem mais uma pergunta para o senhor, doutor Charles, mas só trazendo mais um ponto aqui para o senhor e para a nossa audiência. Lembrando que no ano passado, em 2024, o Brasil registrou mais de 2.000 pedidos de recuperação, precisamente 2.273 pedidos de recuperação judicial. É o maior número da série histórica, segundo a Serasa Experian, uma alta, inclusive, de 61,8% em relação a 2023. Tem aí uma tendência de aumento nos próximos anos vindo por aí, né, doutor? Mas o Serrão tem mais um ponto para trazer para a nossa conversa. Diga, Serrão. Os números de recuperação judicial também estão batendo recordes num campo que é forte do Brasil, que é o agro. Na prática, o que está gerando tanta recuperação judicial no Brasil? Quais as razões? É excesso de imposto? São empresas que não conseguem se administrar bem? Qual é a causa, em geral, desses processos? É claro que a administração mal feita ela é um dos elementos, mas eu atribuo praticamente primeiro, os juros estratosféricos que nós estamos vendo hoje, e tem uma razão para isso, né? Então, o governo com gastos que não cabem no orçamento são
aumenta a inflação e o Banco Central, com a sua independência, é obrigado a manter juros altos. Só que isso, quem paga a conta são efetivamente esses empresários, né? Não conseguem dinheiro novo para conseguir operar e acabam entrando em uma situação de crise, né? Não só isso, acho que o governo aí, ele não tem uma política econômica, ele tem uma política arrecadatória hoje, né? Nós não estamos vendo aí uma situação em que vai poder haver queda de juros. Acho que esse é o primeiro passo para começar a corrigir um pouco a economia no sentido de evitar aí insolvência de empresários, né? Como você bem disse, no agro, principalmente no agro, é uma questão assim, é extremamente necessária a alavancagem, né? Porque o agro ele tem épocas do ano específicas que ele acaba tendo resultados financeiros, são as safras, enfim. E o pessoal acaba não tendo dinheiro para arcar com todos os custos do ano inteiro, acaba se contraindo empréstimos e dívidas com bancos, só que hoje o juros está impraticável. Então, esses empresários muitas vezes trabalham só para pagar juros, né? Porque o juros está muito alto. Então, acabam se socorrendo aí, sem qualquer outra alternativa, da recuperação judicial. Uma outra provocação agora que é importante a gente colocar, né? A gente está vendo aí a administração pública batendo recordes de endividamento. Só que o governo é aquela parada esquisita, né? Devo, não nego, pago quando puder, ou então ele mete aquele precatório que é pago no dia de São Nunca. Provocação para o senhor. Se existisse esse Instituto da Recuperação Judicial para o governo, como é que seria esse inferno, hein? Seria interessante, né? Haver um instituto de recuperação judicial para o governo. Um dado curioso, né? Nos Estados Unidos isso é possível, né? Muitas vezes, às vezes, cidades assim precisam se socorrer do Chapter 11, que é a nossa recuperação judicial para eles lá, né? Mas aqui não, né? Então aqui o governo acaba se socorrendo dos cofres públicos mesmo, né? Então eles têm a arrecadação que não acaba mais e por isso aí empresas públicas aí que dão muito lucro e acabam sendo escoadas, na verdade não dão lucro mais, né? Acabam dando prejuízo por causa da retirada de dinheiro. Então eles têm de onde tirar dinheiro, né? O empresário comum não tem, né? Nós estamos vendo aí Correios, né? O Correios com o maior déficit da história. Fatalmente vai ter que ser socorrido pelo dinheiro público, né? Petrobras, mesma coisa. Agora o empresário, né? O empresário não tem esse socorro, ele acaba ruindo, acaba tendo que se socorrer do mercado mesmo, pedindo recuperação judicial, alongando a dívida, diminuindo a dívida, muitas vezes não consegue, acaba indo para falência, né? Infelizmente. Nós conversamos com o Dr. Charles Nasrallah aqui no Jornal da Oeste, segunda edição. Doutor, muito obrigado pela gentileza de sua participação. O senhor que é assinante da Revista Oeste, grande apoiador aqui do trabalho do jornalismo independente de Oeste. Seja sempre muito bem-vindo, volte sempre. Obrigado, uma boa tarde a todos aí.